Primeira Reis, capítulo 6. E sucedeu, no 480º ano depois dos filhos de Israel terem saído da terra do Egito, no 4º ano do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Zive, o qual é o segundo mês, que ele começou a construir a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão construiu para o Senhor, o seu comprimento era de 60 covados, e a sua largura de 20 covados, e a sua altura de 30 covados. E o pórtico diante do templo da casa, 20 covados era o seu comprimento, segundo a largura da casa, e 10 covados era a sua largura diante da casa. E para a casa ele fez janelas de luzes estreitas. E construiu câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor, tanto do templo como do oráculo, e assim lhe fez câmaras em redor. A câmara mais baixa tinha 5 covados de largura, e a intermediária tinha 6 covados de largura, e a terceira tinha 7 covados de largura. Porque pela parte de fora da casa, em redor, ele fez bases estreitadas, de modo que as vigas não seriam apertadas contra as paredes da casa. E a casa, quando estava em construção, foi construída de pedra preparada antes de ser trazida para lá, de forma que não tinha nem martelo, nem machado, nem qualquer ferramenta de ferro se ouviu na casa, enquanto ela esteve em construção. A porta para a câmara intermediária ficava no lado direito da casa, e por escadas em caracol se subia para a câmara intermediária e da intermediária para a terceira. Assim, ele construiu a casa e a terminou, e cobriu a casa com vigas e tábuas de cedro. E, depois, ele construiu câmaras contra toda a casa, com 5 covados de altura, e elas se apoiavam na casa com madeira de cedro. E a palavra do Senhor veio a Salomão, dizendo: acerca desta casa que estás construindo, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos, e guardares todos os meus mandamentos para neles andares, então cumprirei a minha palavra contigo, a qual falei a Davi, o teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo, Israel. Assim, Salomão construiu a casa e a terminou. E ele construiu as paredes internas da casa com tábuas de cedro, tanto o chão da casa como as paredes do teto, e as cobriu na parte interna com madeira, e cobriu o chão da casa com pranchas de cipreste. E ele construiu 20 covados nos lados da casa, tanto o chão como as paredes com tábuas de cedro. Construiu-os por dentro, para o oráculo, para o santíssimo lugar. E a casa, isto é o templo diante dela, tinha 40 covados de comprimento. E o cedro do interior da casa era entalhado com botões e flores abertas. Tudo era cedro, nenhuma pedra era vista. E o oráculo ele preparou no interior da casa, para ali colocar a arca do Senhor. E o oráculo, na sua parte frontal, tinha 20 covados de comprimento, e 20 covados de largura, e 20 covados na sua altura. E ele o revestiu com ouro puro, e assim cobriu o altar que era de cedro. Assim Salomão revestiu o interior da casa com ouro puro, e fez uma repartição por correntes de ouro diante do oráculo, e a revestiu com ouro. E revestiu inteiramente de ouro a casa toda, até que terminou toda a casa. Também todo o altar que estava junto ao oráculo ele revestiu com ouro. E dentro do oráculo ele fez 2 querubins de oliveiras, cada um com 10 covados de altura. E 5 covados era uma das asas do querubim, e 5 covados a outra asa do querubim. De uma parte extrema de uma asa até a parte extrema da outra eram 10 covados. E o outro querubim tinha 10 covados. Ambos os querubins eram de uma medida e tamanho. A altura de um querubim era 10 covados, e assim também era o outro querubim. E ele pôs os querubins dentro da casa mais interna, e estenderam as asas dos querubins, de modo que a asa de um tocava uma parede, e a asa do outro querubim tocava a outra parede, e as suas asas tocavam-se entre si no meio da casa. E ele revestiu os querubins com ouro, e entalhou todas as paredes da casa em redor com figuras de querubins e palmeiras e flores abertas, por dentro e por fora. E o chão da casa, ele revestiu com ouro, por dentro e por fora. E para a entrada do oráculo ele fez portas de oliveira. A verga e as ombreiras eram 1/5 parte da parede. As 2 portas também eram de oliveira. E ele entalhou sobre elas entalhes de querubins e palmeiras e de flores abertas, e os revestiu com ouro, e espalhou ouro sobre os querubins e sobre as palmeiras. Assim, ele fez também ombreiras para a porta do templo de oliveira, da 4ª parte da parede. E as 2 portas eram de cipreste. As 2 folhas de uma porta eram dobradiças, e as 2 folhas da outra porta eram dobráveis. E ele entalhou sobre elas querubins e palmeiras e flores abertas,
e as cobriu com ouro ajustado sobre a obra entalhada. E ele construiu o pátio interno com 3 fileiras de pedra talhada e uma fileira de vigas de cedro. No 4º ano foi a fundação da casa do Senhor lançada, no mês de Zive. E no 11º ano, no mês de Bu, o qual é o 8º mês, foi terminada a casa em todas as suas partes, e de acordo com toda a sua forma. Assim, esteve ele 7 anos na sua construção.